Boa tarde. Texto de Coletânea Geral MD7 Celibatário. Ontem estarei dando continuidade à leitura sobre o tema da nova ordem mundial, né? Partindo que no século... Nesse ponto, vou declarar uma verdade que enunciei cuidadosamente em meus programas de rádio. O plano da nova ordem mundial foi criado oficialmente em 1776 e tem sido consistentemente apoiado pelos presidentes desde então. No século XX, praticamente todos os presidentes, tanto democratas quanto republicanos, apoiaram secretamente o plano NOM. Portanto, não importa quem a população eleja, pois ambos os partidos políticos estão unidos nesse ímpeto para cumprir o plano. Normalmente, os presidentes republicanos se concentram em mudanças no campo da política externa, enquanto os democratas se concentrarão em mudanças internas. Todavia, que o presidente seja democrata ou republicano, o plano NOM continua impatível. O NAFTA é um exemplo de uma mudança na política externa iniciada por um presidente republicano e continuada por um presidente democrata. Considere seu privilégio de testemunhar uma profecia bíblica de 2.500 anos atrás ser cumprida diante dos seus olhos. Embora você não tivesse ideia na época do significado daquilo que estava acontecendo, esse é apenas um exemplo de profecia bíblica segundo cumprida por esse plano de uma nova ordem mundial. A profecia bíblica diz em Apocalipse 17, versículo 12, que essa reorganização ocorrerá como resultado de uma conspiração entre os 10 governantes para o propósito expresso de entregar sua autoridade recém-adquirida ao anticristo. Considere o texto exato. E os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Este tem um mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade à besta. Apocalipse 17, versículo 12 e 13. Portanto, a Bíblia diz que o propósito da reorganização do mundo em 10 supernações é entregar o poder e a autoridade ao anticristo. E qual é o propósito do plano da nova ordem mundial? Entregar a autoridade ao Cristo da nova era, a quem muitos autores se chamam de Maitreya, o Cristo, the reapparition of the Christ, Alice A. Piley, Lucis Price, Nova York, 1948, página 5-35. Também The Explanation of the Hierarchy, Alice A. Piley, Lucis Price, 1957, página 556-557. Também Revelation, The Purvey of the News, 8. David Clay, The Rainbow Bridge Publishers, São Francisco, 1976, páginas 156 e 157. Entretanto, alguns autores são audazes ao ponto de chamá-lo de anticristo. Você consegue imaginar a audácia desses autores de chamarem seu super-homem de anticristo? Mas eles fazem isso repetidamente. Tem a Washington Script, Peter Lemessurier, página 239 e 241. Leia a resenha também, Herald of a New Age, Ruth Montgomery, Fawcett Crest, 1976, página 200 e 201.
Você não pode ignorar a existência desse enorme volume de escritos que planejam em detalhes como reorganizar o mundo para o Cristo, o anticristo, possa aparecer e tomar o controle. O último homem a ascender ao poder e pensar que era o anticristo foi Adolf Hitler. A visão de Hitler era que a Alemanha uniria o mundo, a força sobre sua liderança. Além disso, exatamente como a Bíblia diz que Jesus Cristo reinará por 1000 anos, o plano de Hitler era chamado de Reich, de 1000 anos. E Hitler também chamava o seu plano de Nova Ordem Mundial. Agora você entende a importância do NAFTA. Ele é a nação primeira no plano de reorganização em 10 nações. Todas as nações importantes nesse plano estão agora planejadas os agrupamentos menores, supernações 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Estão sendo criados secretamente e esse fato nos traz a uma notícia recente. Vamos analisar a matéria à luz de Daniel 7, versículos 7 e 8. Resumo da notícia. Membros da ASEAN criam um bloco jurídico. The Wall Street Journal, 15 de dezembro de 2008. Jakarta. Os 10 membros da Associação de Nações Sudeste Asiático decidiram criar uma comunidade no estilo da União Europeia, assinando uma carta de constituição que torna o bloco uma entidade jurídica pela primeira vez e poderá preparar o caminho para a criação de um mercado comum no prazo de 7 anos. Observe que os 10 membros da ASEAN planejam criar uma nação com base na história de sucesso da União Europeia em não mais 7 anos. Na verdade, essa união poderá levar menos tempo. Outro artigo lança ainda mais luz sobre esse novo bloco. A ASEAN, que é a nação 9 no plano enunciado em 1974, no livro Making the Turning Point. Resumo da notícia. Carta de Constituição da ASEAN entra em vigor. AFP News, 15 de dezembro de 2008. Jakarta, AFP, a Associação de Nação do Sudeste Asiático, deu um importante passo para se tornar uma comunidade no estilo da UE, União Europeia. Na segunda-feira, com a entrada em vigor de uma nova carta que define normas democráticas, a carta define regras para os membros transformar a ASEAN em uma entidade jurídica e prevê uma área comum de livre comércio por volta de 2015. Sim. Para a região de cerca de 500 milhões de pessoas. Ela entrou em vigor com encontro dos ministros das Relações Exteriores da ASEAN no secretariado do bloco em Jakarta, 30 dias após a Tailândia se tornar o último membro a apresentar seu instrumento legal de ratificação. Consistente com o planejamento dos Illuminati, essa formação das nações do Sul e do Sudeste Asiático em uma supernação levou um longo tempo para acontecer. A ASEAN foi originalmente criada em 8 de agosto de 1967. Em 2005, o bloco estendeu por toda uma região de 1,1 bilhão de acres, com o Produto Nacional Bruto, PNB, de aproximadamente 896 bilhões de dólares. E um crescimento anual médio em torno de 5,6% do PNB, ou seja, Produto Interno Bruto. Cresceu para 1.073 para 1 bilhão e 73 milhões em 2006. Fonte Wikipedia Enciclopédia.
Esta é uma supernação considerável, você não acha?